Olá, sejam bem-vindos. 7 horas e 7 minutos em ponto. Esse é o terceiro expediente. Hoje estamos recebendo aqui o narrador esportivo, o professor Caio César, que está com um curso de narração esportiva na Unieducar. Então, professor, se apresente aí para os nossos telespectadores aí e para a sua rede, né, de seguidores aí nas redes sociais também. É isso, um abraço, Juraci, um abraço para quem está nos acompanhando. Meu nome é Caio César, sou jornalista, radialista, narrador esportivo, né? Digamos que essa é a minha principal função, é o que mais me torna um cara apaixonado pela comunicação, a narração esportiva. Estou nessa área há quase 17 anos, faço 17 anos agora em fevereiro e, enfim, já trabalhei TV Verdes Mares, TV Diário, Rádio Verdes Mares, Rádio Clube de Fortaleza mais recentemente. Comecei lá em Aracati, né, na Rádio FM Canoa e também na Rádio Vento Leste. Já fui a 3 Copas do Mundo, 2 Copas América, 1 Copa das Confederações, enfim. Tem um currículo e uma base que eu me achei também no direito, né, para passar um pouquinho desse conhecimento e me achei inclusive no dever, né, para passar para essas pessoas que estão começando principalmente. 17 anos de profissão? 17 anos. Tu tem quantos anos de idade? Tenho 30. Tu começou com 13 anos? Comecei cedo, exatamente, 13 anos. 13 anos lá em Aracati. Eu tive uma facilidade para entrar no mercado, porque no interior, principalmente na área do esporte, digamos que há um recrutamento maior, né? Assim, precisa-se de mais profissionais para operação de áudio, para plantão esportivo, para reportagem. Então, aquela garotada que está no pique, né? Que era meu caso, com 13 anos já queria entrar no rádio. Então, tive a facilidade porque meu pai era radialista. Teu pai. Sim, sim. Seu pai era radialista. Meu pai era radialista, é radialista ainda, mas de uma área naquele momento que até me interessava mais, que era a área da comunicação da cultura popular. Ele era um cara que declamava versos, enfim, a cultura popular nordestina, eu queria enveredar por esse caminho. Mas quando eu vi a narração esportiva, aí eu disse, não, eu quero isso aqui porque realmente é apaixonante. Legal, legal. Cara, essa é a tua primeira experiência como professor, né? Primeira experiência. Transmitindo conhecimentos que você acumula, que você vem desenvolvendo, né? E que aprende ainda até hoje, mas você começou também agora, estreia como professor, né? Então, fala um pouco do curso de narração esportiva, especificamente assim, esse curso é para quem, né? E qual é o mercado de trabalho que é possível, que é factível para essas pessoas aí que estão interessadas em conhecer mais sobre narração esportiva? Quem pode fazer o curso? Qualquer pessoa pode fazer esse curso? Qualquer pessoa. Primeiro dizer que estou aprendendo também muito com essa experiência agora sendo professor da Unieducar. Estou revisitando muita coisa que eu tinha visto lá no início, né, principalmente. Então está sendo muito legal. O curso é para qualquer tipo de pessoa, para qualquer objetivo que as pessoas tenham, né? Desde a própria narração esportiva até a quem quer falar um pouco melhor, quer se expressar melhor. Dentro do curso tem esse conteúdo, né? Então a gente passa, claro, tendo um foco na narração esportiva, e a esportiva mesmo, não é só futebol. Claro que a gente tem uma referência dentro do curso, até para facilitar no norte, né? Do nosso raciocínio também dentro do conteúdo, a gente toma como base o futebol, mas as técnicas apresentadas servem para qualquer tipo de esporte, né? E a outra pergunta em relação o mercado de trabalho. O mercado de trabalho. O mercado de trabalho do narrador esportivo hoje em dia é muito, e não só narrador, narradora também, tem muitas mulheres entrando e narrando muito. Nós temos alunas, inclusive, né? Então, é um mercado que está cada vez maior, com mais oportunidades. E um detalhe, o mercado hoje não é feito apenas pelas grandes empresas de comunicação, pelos grandes veículos. Também, é importante. Agora, eu, por exemplo, eu tenho um portal de esportes próprio, né? Eu saí de uma grande emissora, tenho o meu próprio portal agora. Tem muita gente. Portal é esse? É o torcidak.com.br. Ah, legal. Né? E aí tem muita gente que está começando, faz uma própria web rádio, tem muita gente fazendo transmissões próprias, né, em canais de YouTube, não só narradores, mas comentaristas esportivos, já que a gente está falando de mercado. O Mauro César Pereira, por exemplo, saiu recentemente da ESPN, tem um canal próprio de YouTube, né, atua nas redes sociais. É um mercado hoje efervescente, digamos assim. Rapaz, para mim, né, que nascido na década de 60, final da década de 60, estou com 54 anos, né, eu jamais imaginava que pudesse surgir a atividade profissional de narrador de videogame, né? Eu conheci os primeiros videogames que foram lançados, né? A gente brincava com os videogames na época do Pong, né? Do Atari.
jamais pensei que pudéssemos chegar no nível de profissionalização dos jogos de videogame, né? Existem hoje atletas de videogame, né? E a audiência dos videogames, demais, das partidas, é gigantesca. E aí surge a profissão de narrador esportivo de partidas. Hoje os pais não brigam mais quando o menino passa muito tempo jogando videogame, né? Hoje fazem incentivar, que dá um dinheiro bom pra caramba. Tem premiação de competições de game que são mais caras do que premiações de Libertadores da América, de futebol, até por exemplo. A audiência, né, cara? A audiência é gigantesca. Fantástica. Né? E foi bom você citar esse assunto, porque dentro do curso a gente passa também técnicas, dicas para quem quer narrar o videogame, porque a pessoa imagina, não, cara, mas não quero ser narrador de futebol, não quero ser narrador de vôlei, de esporte, assim, não quero estar numa TV, num rádio. Pois se você quiser narrar, por exemplo, você é um pai ou um filho aí que gosta muito de jogar videogame, joga hoje online, né, com pessoas de outros lugares e quer narrar aquele jogo também, para se divertir mesmo, também você é um curso interessante para isso. O vídeo a narração, né, que sim, fica bem interessante. Exatamente, né? Fica legal. Fica mais divertido, inclusive. Claro. É interessante, você falou em outros esportes, por exemplo, além do futebol, né, gosto muito de acompanhar o futebol americano, né, e gosto de acompanhar o basquete, a nossa liga brasileira, que é o NBB, né, e gosto também de acompanhar a liga americana, o NBA. Né? Então, assim, qual conselho você daria para pessoas que querem fazer o seu curso, mas são fãs de outros esportes, né? Porque a gente fala em narração, a maioria liga logo ao futebol, né? Mas é interessante deixar claro que não é só para o futebol, né? Qual conselho você daria para as pessoas que são fãs de outros esportes e querem aproveitar essa expertise profissional desenvolvida com o seu curso para aplicar na narração de outros esportes? Eu, inclusive, já tive a oportunidade, dentro desses 17 anos, de narrar futebol, corrida de rua, GP de atletismo com 17 provas acontecendo simultaneamente. Então, eu, digamos que já trafeguei por vários esportes e tenho também essa base que eu trago no curso. Eu digo que, e qualquer narrador fala isso também, a narração esportiva em si, ela tem algumas técnicas, ela tem uma raiz, né? E essa raiz, claro, você vai adaptando para os esportes. O que eu passo, tomando como referência o futebol dentro do curso, as técnicas servem para qualquer tipo de esporte. O que é que você vai mudar? É claro, a linguagem, né, as palavras, você não usa um touchdown no futebol, né, no soccer. É um termo próprio do... É um termo próprio do futebol americano. Enfim, você não usa o garrafão, a cesta de três pontos no vôlei, né? Então você vai apenas mudar as palavras, o tipo de linguagem, mas a técnica é basicamente a mesma. Legal. Voltando só um pouquinho à Torcida K, você falou que tem a plataforma, né, que é o torcidak.com.br, não é isso? Para futuro, né, o que é que você vislumbra de eventualmente aproveitar ou de abrir possibilidades para as pessoas que estão hoje se matriculando no seu curso? Existe alguma possibilidade de você prospectar talentos para aproveitamento na sua plataforma de esportes? Sim, inclusive eu já estou de olho, né? Tem uns narradores aí jovens, e é interessante esse tipo de curso à distância, por assim dizer, porque a gente conversa bastante com os alunos, né? Mas esse curso online, digamos assim, é interessante porque tem gente de todo o Brasil, então você vai vendo gente jovem, né, ali começando, nem entrou no rádio, nem tem uma experiência profissional ainda, mas já tem uma evolução, já tem uma técnica toda apurada. Então, eu estou de olho já em alguns alunos e alunas também, para, quem sabe, a gente aproveitar, sim, no projeto lá, o Torcida K, que vamos ter transmissões esportivas. Caio, assim, você falou também da web rádio, ou seja, se a pessoa faz o seu curso, né, se capacita como narrador ou como narradora, né, o que é que ela precisa para montar uma web rádio hoje? Hoje uma web rádio você faz basicamente, para começar, para treinar, né? Eu até bato bastante nessa tecla, inclusive dentro do curso, que hoje você não fica refém de uma rádio ou uma TV lhe chamar para você ter a primeira oportunidade. Hoje você pega em casa um notebook, conecta um microfone, baixa lá o programa de web rádio, paga ali pouquinha coisa por mês, está ali sua web rádio. Manda para os amigos o link, todo mundo baixa o seu aplicativo e vai acompanhando, e você vai narrando os jogos, acompanhando de casa na televisão. Isso já é um treino, isso já é uma atividade que você com certeza vai... E isso, inclusive, era assim, trazendo para o meu lado, né? Quando eu comecei em Aracati, eu levei vantagem, eu como outros também narradores de lá, levamos vantagem porque naquela época, lá início dos anos 2000, não tinha ainda web rádio, né? Não tinha ainda essa facilidade. Então, quem era do interior tinha uma facilidade maior porque entrava no rádio mais cedo.
né? Tinha portas mais abertas, claro. E ainda mais eu, que tinha um pai que já era radialista. Sim. Então comecei mais cedo. Levavam vantagem, embora não estivesse num grande centro assim, de comunicação, né, em comparação com Fortaleza, mas já tinha atividade, já tinha o treinamento, né? Já tinha categoria de base. Né? E já aqui em Fortaleza, alguns narradores começaram mais tarde, exatamente porque faltava essa oportunidade para exercitar. E hoje não, com a web rádio em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, você já faz. Temos também a ferramenta podcast, né, que você pode narrar e colocar. Falando em podcast, cara, e pegando esse gancho da web rádio, eu queria que você falasse um pouquinho de uma coisa que é muito própria da narração, né, que é o narrador emprestar, né, a emoção daquele momento, até para quem não está enxergando, né, até para quem não está vendo. Ou seja, o rádio ele tem esse poder. Hoje a web rádio, né, a transmissão por podcast, que transmite só a voz, né, ele é capaz de transmitir também o calor, né? A essência daquela emoção, né? Temos, inclusive, situações em que são postadas reprises, né? De narrações fantásticas, né? De gols que são históricos, né? Queria você falar assim, qual foi a tua experiência como narrador, a narração que mais te emocionou, que mais você se empolgou com aquilo ali? Como é que foi isso aí? Tem algumas. Eu digo que a narração, até... politicamente, usando o politicamente correto aqui também, que a galera de Ceará e Fortaleza fica de olho, mas eu digo sempre que a narração das mais marcantes para mim foi Cruzeiro de Boca do Forno e José de Alencar em Aracati, o primeiro jogo que eu narrei, porque ali foi emoção, ali eu não sabia o que eu fazia, mas depois assim... Cruzeiro de Boca do Forno e José de Alencar, um jogo lá no Campeonato Aracatiense, foi emoção, mas aqui respondendo, né, objetivamente, eu tenho... O jogo do Fortaleza 2015, final de Campeonato Cearense com o gol do Cassiano, essa, digamos que é a minha narração mais famosa aqui, pelo menos no estado do Ceará. Todo mundo repete quando me vê, repete uma frase que eu disse que foi: ainda bem que você está vendo, se eu contasse era mentira, porque foi um jogo maluco pra caramba. Também teve o título da Copa do Nordeste do Ceará também em 2015 e ainda teve um jogo do Ferroviário. Tá vendo como eu estou sendo político, né? Estou citando Ceará, Fortaleza, Ferroviário. E um jogo do Ferroviário contra o Sport, 3-3, foi para os pênaltis e o Ferroviário eliminou o Sport na Copa do Brasil, lá na Ilha do Retiro. São 3 jogos que marcaram mesmo assim a minha história de narração. Legal. Caio, você falou que, lá no comecinho da entrevista, você falou que para qualquer pessoa que pode inclusive treinar a voz, né? Eu achei interessante isso. Eu queria que você focasse nessa questão. Você teve algum desenvolvimento, né, você mesmo, como narrador? Você teve que desenvolver alguma habilidade específica de voz aí? Olha, teve até um aluno que já me mandou um áudio de uma narração dele dizendo que ele estava com dificuldade em relação à dicção. Meu amigo, não se preocupe não. Você, claro, deve treinar a questão da dicção, mas eu cito isso dentro do curso, eu tinha, por incrível que pareça hoje, eu tinha há 17 anos a dicção péssima, né? Eu tinha uma voz até boa, mas a dicção, a articulação minha, eu não conseguia falar, por exemplo, TR, os encontros, TR, DR, imagina, né? A bola foi na trave, eu não dizia. Não podia então, eu tinha que dizer no poste, na baliza, alguma coisa desse sentido, enfim, porque eu não conseguia falar, então isso dificultava, pensei algumas vezes em desistir por conta disso, porque como é que o cara quer ser narrador de rádio, principalmente, que narra muito freneticamente e não consegue, e o básico é ter uma boa dicção. Claro. Mas aí eu, com muito treinamento, e aqui eu tenho que citar a fonoaudióloga Karine Capistrano, né, que me acompanhou durante 11 anos, e foi uma pessoa que, junto com minha dedicação também, eu consegui evoluir na questão da dicção e hoje consigo ter uma capacidade articulatória bem interessante. Legal. Então, se você tem um probleminha aí de dicção, a gente supera. E tem que ter uma voz bonita para ser narrador? Eu digo que não tem que ter uma voz bonita, né? Que é bonito, a beleza é muito relativa, né? Claro. Eu digo que tem que ter uma voz agradável, né? Se uma voz, o quê? Para mim, a voz bonita é uma voz grave, ou uma voz mais aguda, ou uma voz mais aveludada, né? Para mim, tem que ter uma voz agradável. Vamos pegar 2 extremos aqui. Eu pego um Galvão Bueno, uma voz grave, uma voz forte, né, marcante,
É uma voz agradável, dependendo do que ele fala também, mas uma voz agradável, ainda tem muita gente que critica, mas ele sabe, é um mestre, é um gênio, né? Ele consegue ter uma melodia dentro da narração. Eu comparo a narração com o canto, né? Você tem que ter uma técnica, tem que ter uma certa melodia, você não pode falar no mesmo tom que fica... Você falar no mesmo tom por 2 horas, não tem quem aguente. Né? E aí você pega outro exemplo aqui de um cara que tem uma voz mais aguda, né? Mas também narra pra caramba. Um narrador do esporte do esporte interativo, agora o TNT, o André Rene. Ele tem uma voz mais aguda, uma voz que ele consegue subir muito o tom e também emociona bastante, narra muito, narra pra caramba. Então você tem que ter uma voz agradável e tem que saber... identificar aquele estilo de narração que cabe na sua voz. Eu até digo no curso que eu particularmente, eu nunca procurei imitar ninguém. Eu procurei referências. E eu procurei, dentro dessas minhas referências, tirar aquelas características que cabiam na minha capacidade, né? Se eu tenho uma articulação boa, então eu posso ter uma narração mais rápida. Né? Se eu não consigo ter uma articulação que fale muitas palavras por minuto ali, de forma que as pessoas entendam o que eu estou falando, então eu vou narrar de uma forma mais cadenciada. Né? Então o desafio primeiro é encontrar essa característica para a própria narração. Você falou em característica de narração. O narrador, com o tempo, ele começa a criar também alguns jargões ali que são próprios dele. Né? A gente vê alguns narradores, né, o jargão bem amigos, né, do Galvão, se transformou até num programa. Exatamente. Né? Então, você desenvolveu algumas dessas técnicas, né, especificamente. Então, o que é que você considera que você desenvolveu, você mesmo, que mais marca, e qual seria a dica que você daria para as pessoas que estão iniciando no seu curso, para as que vão fazer, como é que isso nasce no narrador? Tem 2 situações. Em relação a bordão, eu acredito que o melhor bordão é aquele que surge, aquele que nasce ali no momento. Geralmente esse cola, esse pega. Você pode, claro, pensar em alguns bordões, tem muitos narradores que pensam bordões. Eu já vi entrevistas do José Carlos Araújo dizendo que ele tem um bordão que diz valeu, né? Ele fala assim, ele tem uma narração bem carioca, tal, narra pra caramba. Ele disse que pegou de um cara que uma vez ele deu um trocado eu acho que era um Flanelinha, aí o Flanelinha disse, valeu, isso é bom. Quer dizer, ele pegou de alguma... Ele não surgiu na hora do jogo, né? O próprio Osmar Santos, o pai da matéria, que não narra mais, infelizmente, mas né, quando narrava tinha muitos bordões que ele mesmo pensava antes. Agora, o que cola mesmo é aquele que é certeza de colar, é aquele que surge na hora da emoção, porque ali você pega o coração, digamos assim, do torcedor. Mas eu também falo, inclusive dentro do curso, que tem situações do jogo que você tem que pensar antes. E aí eu peguei essa dica de alguém que não tem nada a ver com narração, que é o grande goleiro da Seleção Brasileira de Futsal, o Lavoisier, cearense, de Ocara. Uma vez eu fui narrar uma final de Copa TV Verdes Mares de Futsal com ele, e eu, um dia anterior, disse assim, rapaz, Lavoisier, vou ser sincero, eu estou nervoso porque vou fazer essa narração ao seu lado. Aí ele disse, ótimo. Aí eu, como assim, ótimo? Não, eu quando ia jogar pela Seleção Brasileira de Futsal, eu passava a noite anterior sem dormir, mas não lhe prejudicava não, me ajudava, porque eu ficava tão ansioso que eu pensava tudo o que poderia acontecer durante um jogo. Se eu fosse enfrentar o Paraguai, não, aquele jogador tal, o ala da equipe do Paraguai, se ele costuma chutar do lado direito, mas se ele surpreender e chuta do lado esquerdo, como é que eu faço? Qual é a minha reação? Ele já ia organizando as falas. Então ele disse para mim que quando ia para o jogo e acontecia muita coisa do que ele imaginava, a mente dele já estava preparada, né? Já tinha previsto aquilo. Então ele ficou, inclusive, muito famoso por ter um reflexo muito apurado. E eu trouxe isso para a narração. Eu vejo, eu dou até uma dica aqui, que o narrador, quando vai para ou qualquer jogo, mas uma final de campeonato, ele tem que imaginar, olha, vou narrar aqui uma final Flamengo e Botafogo. Se o Gabigol faz um gol no primeiro minuto de jogo, o que eu digo? Nos primeiros 15 minutos, o que eu falo? Será que já dá para cravar ali geralmente não, né? Até porque teve um narrador que cravou uma classificação assim nos minutos iniciais e se deu mal depois. Mas o que é que eu posso falar? Na hora que o time A é campeão, o que é que eu digo? Claro que na hora da emoção você dá vazão para o improviso, né? Até porque o narrador basicamente, a essência dele é o improviso. Mas se você pensar antes, isso ajuda bastante na hora da execução.
Professor, para a gente encaminhar aqui para os finalmente, assim, 2 perguntas mais. Primeira, qual é a dica que você dá para as pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre narração esportiva e tal? Qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Primeiro de tudo, se ouvir, né? Eu até digo assim, é importante você ouvir outras pessoas, outras narrações, outros narradores, narradoras, mas é primordial, é fundamental, é elementar você se ouvir, porque se ouvindo, se acostumando com sua voz, você vai identificando elementos né, próprios, tem que gravar e se ouvir muito. Eu até hoje, todo jogo que eu narro, eu ouço. E é uma história curiosa. Teve até um momento que eu pensei assim, porque tem certos momentos que a gente até relaxa um pouco, né, confesso. E teve um momento que eu tinha parado de ouvir minhas narrações. Então, a correria, né, não dava muito tempo. Aí eu uma vez vi o Gomes Farias, para quem é fora do estado do Ceará, Gomes Farias, um dos maiores narradores, se não o maior da história aqui do estado do Ceará. Hoje narra na Jovem Pan por aqui. E aí quando eu vi o Farias saindo aqui aqui, eu pensei que ele estava falando com alguém ao celular, né? Aí quando eu cheguei perto dele, ele estava ouvindo a narração dele. Um cara com quase, 50 anos de rádio, ouvindo a narração dele. Aí eu disse, Farias, o que é que está fazendo aí? Estou vendo aqui, está prestando. Quer dizer, aí eu, não, o cara desse nível aí, com essa experiência, está se ouvindo ainda, eu não posso me dar o luxo de parar de ouvir. Então, se ouvir é fundamental para você se conhecer e saber até onde pode ir, né? Legal. Professor, última coisa. Muita gente quer fazer o curso e eventualmente se depara ali com necessidade de investimento e tal. Qual é a informação que você pode dar, a sugestão que você pode dar? Assim, o seu curso aí, tá caro, pode parcelar, como é que tá? Como é que funciona isso aí? Rapaz, tá quase de graça. Se quiserem menos do que isso aí, ajude a gente, né? Tá R$ 249,90. Mas em 12 vezes. 12 vezes é um hambúrguer, né, por mês. Não dá um hambúrguer. Tem hambúrguer que é mais caro. Você deixa até de comer um hambúrguerzinho por mês ali, faz bem para sua saúde. Investimento profissional, né, professor? Pois é, então dá R$ 24,90 por mês, em 12 vezes, parcela no cartão aí, fica bem suave e vai ter uma experiência, eu digo assim, pela experiência, pelo que eu já vi, pela dificuldade que é encontrar curso de narração também no Brasil, por incrível que pareça, né? É uma dificuldade muito grande que pese o mercado cada vez mais precisando de bons narradores, esse curso está de graça. É um investimento perfeito para você que quer ir por esse caminho. Perfeito. Professor, agradeço muito. Eu que agradeço. A participação aqui, né? Sempre. Dizer para os nossos ouvintes, né, seguidores aí da plataforma também, né? Da Torcida K, né, da Unieducar. É um prazer contar com vocês. Esperamos também contar com a participação de vocês nas nossas próximas entrevistas, nossos próximos programas, inclusive em outras oportunidades, quando o professor Caio retornar aqui, inclusive trazendo alunos e trazendo narradores para fazer esse bate-bola aqui, né, professor? Interessante. A gente vai trazer sempre dicas, né? A gente vai conversando também com as pessoas. Se tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, deixe nos comentários aqui, certo? Que a gente vai encaminhando o professor, na medida do possível ele vai respondendo aí, né? E se inscrevam no curso, né? Para estreitar esse relacionamento com o professor, fazer parte desse grupo de pessoas que vai estar mais próximo, vai estar aí bebendo, né? Dos e vamos juntos. Né, da sabedoria e da expertise profissional do cara. Vamos juntos. A gente só tem a crescer. Sucesso a todos. Legal. Um grande abraço, até a próxima.